Fala pessoal, beleza? Olha, sexta-feira, você já sabe, é dia de conversar na língua do PP, né, Renata? É isso mesmo, Lineker. No vídeo passado entrevistamos a Sourá, cantora e rapper daqui de Dourados, Maravilhosa. Mato Grosso do Sul. Contou muita coisa boa da vida dela, da carreira musical. Se você quer assistir, acesse aqui no YouTube do Primeira Página e também no primeirapagina.com.br. É isso aí. E quem será que vai nos encarar de frente hoje, hein? Eu tô curiosa, é um assunto impactante. Afinal, a TV Morena lança, na noite desta sexta-feira, uma série documental especial em 3 episódios e sabe sobre o quê? Sobre o julgamento do século. E você lembra? Foram Lembro. 3 dias, parou Campo Grande, foi em julho do ano passado. Além de parar a cidade, parou também redações de jornal, de TV, de site. Nós, do Primeira Página, acompanhamos de perto, fizemos até transmissões ao vivo. Acompanhamos em tempo real, eu participei, inclusive, dos bastidores. Exato. Foi um momento, assim, histórico, realmente, para Campo Grande. Julgamento de 3 réus pela morte do jovem Matheus Coutinho Xavier, de 19 anos. É isso aí. No banco dos réus estavam 3 pessoas: Jamil Nami Filho, Vladenilson Olmedo e também Marcelo Rios. Nós vamos falar sobre esses 3 personagens ainda ao longo do bate-papo de hoje. E para falar sobre essa série documental Omertá, caso Matheus, estamos com 2 convidados especiais, a editora-chefe multiplataforma, Marta de Jesus. Olá. E também do portal Primeira Página, e o Eduardo Galina, supervisor de operações da TV Morena. Sejam bem-vindos. Olá. Olá. Primeiro Olha, videocast gente. de vocês? Primeiro. Olha, eu tô ansioso para conversar com vocês. Afinal, essa dupla aqui rala realmente. A Martinha é nossa chefe, né? Editora multiplataforma aqui no Primeira Página. E o Galina é o salvador da pátria. É ele aqui que nos salva, inclusive teve um papel muito importante para fazer acontecer, para fazer com que o Na Língua do PP fosse pro ar finalmente, né? Nascemos. E olha só, mas antes da gente começar a falar sobre essa série, que tal a gente assistir, Renata? A chamada, né, da série, olha só. Organização voltada à prática da exploração do jogo do bicho. Omertá é o pacto de silêncio da máfia italiana. A maior matança da história do Mato Grosso do Sul, de Picoleceiro a governador. Um jovem foi fuzilado em frente de casa. São situações que eu não esqueço nem um segundo. O meu filho e eu enterrei num caixão lacrado. Caramba, arrepia. Alas, hein? E Marta, vamos começar com você. Vamos lá. Acompanhou de pertinho, né, esse caso, esse assunto. Como que foi para você ter participado desse documentário? Foi um divisor de águas, assim, na carreira, porque eu acompanho a Operação Omertá desde o primeiro dia, 27 de setembro de 2019. Olha, ela lembra a data. Foi um dia que Campo Grande acordou com uma notícia que a gente não esperava, que é a prisão de integrantes de uma família muito famosa na cidade, a família Nami. E a gente, o que está acontecendo? E as redações ficaram muito agitadas, então eu acompanho desde esse primeiro dia. A operação tem 7 fases, e todas as fases eu acompanhei, lendo processos de milhares de páginas. E aí, quando a gente foi para esse julgamento, que é o primeiro, era um julgamento histórico, né? A primeira vez que alguém dessa família respondia por um crime contra a vida. A gente, numa conversa dessas de redação, a gente deu um estalo que a gente estava com um registro histórico na mão. E o que mais te arrepiou durante todo esse processo? Talvez uma fala? O que foi? Essa série documental, ela tem uma personagem que foi uma pessoa que entrou no julgamento, assim, no finzinho, nos últimos momentos, assim, a gente soube
Quando o julgamento estava para acontecer, a gente soube que a mãe do Matheus, ela ia atuar como assistente de acusação. E a presença dela foi essencial para o desfecho que teve, o julgamento, e foi muito emocionante. Assim, ela foi, usando uma expressão assim, que eu pensei aqui comigo, ela foi uma mãe coragem, sabe? Ela ficou 4 anos em silêncio, esperando que as pessoas que mataram o filho dela, segundo a investigação policial, fossem a júri. E ela nunca deu entrevista. Isso que eu ia falar, ela não comentava. Absolutamente né? Em silêncio. E aí, 10 dias, pelo que eu me lembro, a gente viu no processo que ela tinha sido habilitada para ser assistente de acusação. O assistente de acusação é a pessoa que junto com o Ministério Público, ajuda nos debates finais de um júri. E ela é advogada, mas nunca tinha atuado em júri. Então, foi muito emocionante e impressionou muito. E, Marta, você tem uma veia muito forte no setor policial. Inclusive, é dona da coluna Capivara Criminal, do Primeira Página. Todos os domingos. Todos os domingos no ar. E quando foi que você se viu envolvida com essa área da polícia, na sua carreira, né, do jornalismo? Então, eu trabalho já há umas décadas, né? Meu primeiro nicho foi o jornalismo policial. Lá no jornal impresso, assim, a gente sempre começa fazendo polícia. A gente fala, né, que polícia, a área criminal é uma escola para jornalista, porque se você dá conta de cobrir esses assuntos, você vai aprendendo a cobrir tudo, você vai aprendendo a conversar com as pessoas, a conversar com as fontes. Mas depois eu me distanciei, eu fui para a área de economia, aí eu passei a fazer edição de jornal, que é uma função mais de coordenação, muito jovem. Então, fiquei muito tempo longe da reportagem propriamente dita. Foi a Omertá que me devolveu para esse mundo, porque de uma hora para outra a gente tinha uma operação muito grande, com centenas de envolvidos, então precisava de um profissional um pouco mais experiente, que soubesse ler processo, que soubesse acompanhar o andamento de processos, e eu sempre gostei de ler processo, eu sempre fui rata de processo, assim. Então, a partir disso, eu fiquei meio que o tempo todo dedicado a essa operação, porque todo dia tinha notícia. Depois foi rareando e tal, aí em alguns momentos mais importantes dos andamentos, nas novas fases e tal, mas ela é uma operação muito grande, talvez a maior já realizada nesse estado, da área criminal. Então, ela me devolveu, porque daí eu passei a ter contato com as fontes frequentemente, e aí quando você tem contato, você fica sabendo mais das coisas, você fica por dentro dos assuntos, e foi essa operação, sem dúvida, que me devolveu para essa cobertura da área policial, da área jurídica, e assim, eu me enxerguei muito dentro disso, assim, eu gosto muito de fazer, de fuçar os casos, de descobrir personagens. A coluna, ela é muito sobre personagens de histórias envolvendo crimes. Eu brinco que é uma coluna social, é claro que é uma brincadeira, ela busca trazer os fatos, contar as histórias de crimes que as pessoas... assim, esclarecer os fatos para a sociedade. Como tá? Porque a gente, às vezes, no dia a dia, o jornalismo, ele cobre os assuntos e às vezes, não se aproxima na parte humanizada, porque não dá tempo, porque a gente está... Um caso sempre sobressai sobre o outro, então... E a coluna, ela tenta dar um respiro, assim, no sentido de informar mais detalhes. Isso que eu ia falar, trata com detalhes de um jeito mais leve, conversado, explicativo, né? Também, eu diria. Né? Eu tento explicar. Assim, as matérias sobre o Omertá, por exemplo, são processos muito complexos. São processos que têm 10 mil páginas. O da morte do Matheus é um processo com 15 mil páginas. Nossa. Então, assim, é muita coisa para ler. Eu tento focar nas pessoas que são personagens para que a história seja contada para os leitores. E agora, Galina, como é que você veio parar no meio de tudo isso, rapaz? Eu acho que foi muito depois da ideia da Marta com o Gustavo, de como eles queriam fazer essa cobertura, né? Começou como a gente fazer uma transmissão ao vivo. Então, para fazer uma transmissão ao vivo do júri, já era alguma coisa nova para a gente fazer e dar ao vivo no portal Primeira Página. Então, a gente montou essa estrutura para fazer a transmissão ao vivo. E montando essa estrutura, veio, por que a gente não pode colocar mais uma câmera para gravar? E a gente vai fazendo esse modelo, tentando desenhar como é que ia ser tudo isso.
Quando a gente viu, a gente já estava com 4 câmeras lá dentro, mais a 5ª câmera que era ao vivo. A gente gravando tudo isso. E aí tinha o dia inteiro para gravar, o 2º dia, o 3º dia. Então a gente foi envolvendo mais pessoas, mais cinegrafistas, e a gente foi trazendo cinegrafistas, cada um com o seu olhar, para a gente colocar em pontos específicos dentro lá de onde estava tudo acontecendo do plenário, para trazer uma imagem específica e uma outra câmera a gente gravando geral já, para poder depois idealizar todo esse documentário, né? Até então, na ideia, era assim, já tinham em mente, não, vamos fazer um documentário, ou não, vamos captar e depois a gente senta e conversa melhor sobre isso. Não, eu acho que a gente começou a gravar para ter o produto na casa, na emissora, para a gente ter para os nossos jornais, para transmissão ao vivo, portais, a gente ter esse acervo aqui na emissora, depois que surgiu essa ideia de criar um documentário sobre isso. O que eu ia falar é que a transmissão está aqui no nosso canal do YouTube, tem milhares de visualizações. E na semana, né, dos 3 dias, muito estudante de direito, muito advogado querendo assistir, participando. Foi muito bacana. Isso, eles participavam, entravam, estagiários de direito, eles estavam assistindo e eles começavam a comentar sobre tudo isso. E a gente com um olhar lá dentro de tentar gravar tudo isso. E não era só lá dentro que a gente precisava gravar. A gente estava em torno do fórum também, porque estavam ruas interditadas. Quando chegava, quando saía, a gente com drone capturando essas imagens e tudo mais. Então foi bastante equipe envolvida. A gente teve mais de 20 profissionais envolvidos só nessa gravação. Depois tem edição e tudo mais, né? É isso que a gente consegue ver, né? Até pela chamada que nós colocamos no ar e também pelas chamadas que estão circulando na programação da TV Morena, a gente pode ver que o trabalho também está impecável. Então, assim, você já falou dessa estrutura, de como que funcionou, mas não foi só ali, né, durante os 3 dias de julgamento. Depois disso, também foram feitas captações e entrevistas externas, né? Tem todo esse processo da gravação. E essas horas todas gravadas, depois tem que vir para a emissora, onde a gente vai arquivar isso, onde a gente vai guardar tudo isso com segurança, para que outras pessoas também não possam assistir aqui dentro da própria emissora mesmo, para a gente guardar isso a 7 chaves para depois ser editado. E tinha depois essa sequência, que eram as gravações, onde a gente foi realizando gravações aqui na emissora, entrevistando delegados, entrevistando juízes, vindo aqui na emissora para a gente poder montar todo esse documentário. E aí foi daí partindo, saindo mais outras gravações, outras pessoas foram entrando nessa gravação e a gente foi concluindo tudo isso para poder formar todo esse documentário. E eu acredito que, tanto para a Marta também, quanto para você, fazer um documentário é um produto diferenciado, não é igual a outros produtos, né, audiovisuais. Quais foram os maiores desafios de fazer um documentário para vocês dois? É muito legal isso, porque para a gente é desafiador. Sempre vem com um projeto novo, da gente fazer qualquer programa novo e ter uma ideia de fazer algo novo. Isso já por si só é desafiador. Na hora que se fala em um documentário que você vai fazer com capítulos e tudo mais, é muito legal você mexer com tudo isso. O tamanho você disso vê tudo, como né? que isso se transformou, como tudo isso se transformou. E aí você começa a olhar com mais detalhes todas aquelas horas de gravações e você vê que você consegue fazer tudo isso. E na hora que você começa a nascer, começa a ver as chamadas no ar, começa a ver tudo isso que está próximo da estreia e que já vai estrear, é muito gostoso tudo isso, o trabalho, isso é muito gratificante tudo isso. Para você também, né, Martinha? Para mim é uma novidade na minha carreira, né? Porque eu sou profissional de texto. Então, assim, me envolver numa produção audiovisual que, inclusive, atende a um mercado que é muito forte, né? Exato. As pessoas consomem muito esse tipo de conteúdo, né? de séries sobre crimes. Então, a gente está atendendo também um interesse do mercado. São mais de 100 horas gravadas. Só nos 3 dias de júri. A gente gravou mais de 100 horas e, fora isso, a gente gravou entrevistas com personagens bastante importantes. Parte deles nunca havia falado sobre a operação. É um material muito exclusivo, né? Inéditas, né? Os delegados que a gente entrevistou, eles nunca deram uma entrevista sobre essa operação. Aproveita e dá um spoiler pra gente, fala um pouquinho aí de algumas dessas pessoas que a gente vai, né, poder conferir o depoimento no ar. Conta um que vem por aí? Vem muita coisa interessante, assim. Muita coisa interessante, falas muito importantes.
Olha esse Lineker. Tem que assistir. Curiosidade. A gente fez, além das gravações aqui na emissora, além das gravações no dia do júri, da captação, por exemplo, dos debates dos advogados, que parece cena de filme, assim, são bastante interessantes. A gente viajou para fazer uma das gravações, porque um dos personagens mora fora. E a gente foi até lá porque a gente queria que essa conversa fosse no ambiente desse personagem que está no documentário. E foi muito interessante, assim, porque eu posso dizer que eu por exemplo, cobrindo essa operação, sempre foi muito documento. Uma vez que as pessoas falavam muito pouco, né? O GAECO, que é o grupo do Ministério Público que foi responsável pela investigação, pela acusação na justiça das pessoas, ele nunca falou. Ele nunca falou a respeito. Então, a gente cobria muito com base nos documentos da Justiça. E, com esse documentário, a gente sentiu o impacto desse trabalho humanizado. A gente enxergou as pessoas envolvidas. E foi muito bacana isso. A gente soube... Vou dar um spoilerzinho só. Eu sabia que ia conseguir tirar alguma coisa, que ia sair algo dali. Ai, tô nervosa. Houve uma transformação na vida das pessoas que estiveram envolvidas. Porque essa família, que é a família acusada de matar um menino por engano, porque queria se vingar do pai dele, segundo a apuração identificou, era muito influente. Então, quem estava envolvido nessa investigação tentou, de toda maneira, se proteger, não falando, não aparecendo, e a vida dessas pessoas teve muito impacto. E a gente fala disso no documentário. E mais não revelo. Tem que assistir. Vamos ver até o final, né, Renata? A gente não arranca mais alguma coisa. Outro assunto importante envolvendo, né, o documentário é a edição. A edição, nossa, 100 horas de... Imagina, material bruto. 100 horas só de julgamento, né? Só de julgamento, Meu isso. Deus, como que foi esse processo de edição? Então, a gente teve que preparar todo esse ambiente para começar a fazer essa edição. A gente preparou uma ilha específica onde é que ele poderia trabalhar na edição com esse material. A gente fala aqui muito em sincar áudio, sincar todos os materiais, porque quando era 100 horas de gravações, a gente tinha 4 câmeras gravando simultaneamente, então a gente tem que sincar esses áudios e tudo mais, colocar tudo isso na timeline para poder fazer a edição. Então o editor dessa série, o Gustavo, que ajudou muito a gente nesse sentido dele estar participando de tudo isso com a gente, que a gente fez tudo antes, esse caminho para trilhar de como a gente chegaria até nessa edição. Então, o Gustavo também participando de tudo isso com a gente, idealizou e bolou tudo com a gente qual que seria a melhor estratégia. E a gente preparou uma ilha para ele trabalhar com tudo isso, onde é que ele focou ali em fazer só essa edição desse material, e em momentos ele também sempre estava ali chamando a Martinha para dar uma assistida com ele e tudo mais. Aí nessa parte eu fico na retaguarda, porque eu já entreguei para ele material para ele editar. Agora fala, vai que é com você. Isso, agora ele dá o talento. Né? Não, eu acompanhei, gente. Ali na redação eu sinto bem do ladinho da Marta. Então, eu vi ali eles conversando, sabe, Renata? Um papinho aqui. E foi muito legal disso, porque o Gustavo e a Marta, que nem o Gustavo é a edição, ele tem esse olhar de filmagem também. E eu que cuido da parte dos cinegrafistas e equipamentos, esse olhar de filmagem e de áudio, e a Marta do texto. Então, juntou todas essas informações, a gente discutia e falava, e às vezes eu estava preocupado na gravação, a Martinha no texto, o Gustavo já na edição. Vamos inverter, Galina, vamos fazer assim, dessa forma. Gustavo, eu acho melhor a gente seguir aqui, porque a gente vai ter mais segurança. Então, toda essa conversa que a gente sempre tinha, todo dia de que ia acontecendo as gravações, a gente ia mudando isso no decorrer das horas de tudo que estava acontecendo lá dentro. E tinha a troca de turno dos cinegrafistas, porque isso era da manhã até a tarde. Então, à tarde já entrava outro perfil de cinegrafista. Então, a gente cuidou em fazer todo esse perfil de cada cinegrafista. Qual o cinegrafista que devia estar lá dentro, qual o cinegrafista devia estar lá fora, qual que deveria estar na rua para poder fazer matéria para o jornal. Então, tudo isso a gente foi casando com as informações do que a gente queria captar e tudo mais, né? Isso é muito bacana. E cadê Gustavo Aracaki? Pois é, gente. Olha, Gustavo Aracaki, que também participou de todo esse processo, desde a criação. Gustavo, eu quero falar, ele é a alma dessa produção, porque ele, durante os 3 dias, essas 100 horas de gravação, ele estava com uma outra câmera
dando o olhar dele, e ele assistiu todo o júri. Eu, por exemplo, não assisti todo. Eu fui no momento do último dia. Porque estava trabalhando na redação, coordenando a live, a transmissão ao vivo. Então, eu fui no último dia. Gustavo foi todos os dias e depois fez o roteiro e montou, como a gente fala, todos os 3 episódios. Então, ele é a alma dessa produção. Gente, quem é Gustavo Aracaki? Ele não está aqui com a gente hoje, porque ele também está envolvido já numa outra atividade, outro especial. Que a gente não pode revelar ainda, que é segredo, mas que vem aí. E nós com certeza vamos falar sobre isso também. Só que ele deixou um recadinho pra gente, olha só. Fala pessoal, na língua do PP, Lineker, Renata, Marta que está aí hoje como convidada também. Agradeço o espaço para a gente comentar um pouco, né, sobre o documentário Omertá Caso Mateus. É um produto totalmente original, né, produzido por nós da TV Morena e que vem com o objetivo de trazer um novo olhar para um fato conhecido, de relevância no nosso estado, né, e que a gente teve o desafio aí, a missão de conseguir em 3 episódios, né, numa linguagem de documentário, numa linguagem que mistura um pouco a linguagem do jornalismo, mas que também pega muito da linguagem cinematográfica, né, de você conseguir contar uma história de uma forma diferente, de uma forma que é para as pessoas que já conhecem a história, que é uma história que é uma forma de você contar pela primeira vez para quem não conhece. Então foi um desafio bastante interessante, assim, um desafio grande, né, e diferente, porque a gente está muito acostumado com trabalhar com a factualidade, né, com os materiais do dia a dia ali, na rotina, e quando a gente se viu frente a esse desafio de produzir um material diferente, um material com uma linguagem diferente daquilo que a gente está acostumado, foi bastante interessante para a gente se desafiar, né? Foi um desafio pessoal para todo mundo, eu tenho certeza. Bom, eu tive o privilégio aí, a missão, né, de cuidar da direção e do roteiro, e é um trabalho que não é feito do dia para a noite, né? A gente começou lá atrás, quando a gente estava ainda planejando toda a cobertura, né, para a cobertura mesmo da cobertura diária ali do jornalismo para o júri, veio a ideia, né, salvo engano foi a Marta e a Bruna conversando ali sobre como o júri em si já renderia um material diferente, né, um documentário, como a gente conseguiu concluir depois. Então foi bastante interessante, assim, foi bem desafiador, porque a gente não tinha o know-how do documentário, né? A gente tinha algumas referências, conversamos com algumas pessoas que têm esse estilo, né, de trabalho já, e que conseguiram e que nos ajudaram bastante nesse processo, mas foi bem desafiador. Então foi bastante interessante a gente se desafiar nesse novo projeto. Acredito que vai abrir portas aí para a gente pensar em novos assuntos, em assuntos de grande repercussão no nosso estado, né, e que merecem uma produção semelhante, né, conseguir visualizar um fato para que ele seja registrado ali no formato de documentário e para que isso também fique registrado aí, para que outras gerações tenham esse tipo de material, né, para consumir e conhecer sobre a nossa própria história, né, sobre a história do estado onde a gente vive e que não está só atrelado à situação de crimes ou da operação em si, que dá nome ao documentário, né, mas as pessoas que fazem parte de tudo isso, né. Espero que vocês gostem, fiquem de olho aí nas próximas 3 sextas-feiras do mês de maio, dia 17, 24 e 31, para assistir Omertá Caso Mateus, depois do Globo Repórter. Agradeço a Marta, aí que foi responsável pela produção também, e todos os colegas que atuaram comigo, seja na produção de imagens, seja na parte de coordenação, né, a parte de operações, todo mundo que contribuiu mesmo com esse projeto. A gente com certeza se orgulha muito desse produto
e o nosso desejo é que você consiga aproveitar o máximo desse produto. Obrigado novamente, Lineker e Renata, pelo espaço, que na língua do PP aí continue voando. Obrigado aí. Tchau, tchau. Eita, Gustavo, muito obrigado pelo vídeo. Que pena que ele não está aqui, mas a gente ainda vai trazer. Trabalhador. Inclusive, nós temos imagens de bastidores, né, Lineker? Vamos colocar aqui no nosso telão. Temos fotos, cadê imagens pra gente? Olha só, Marta de Jesus com Gustavo Super concentrada. Que momento foi esse, Marta? Aquele momento anterior foi durante a viagem que a gente fez na casa de um dos personagens que a gente entrevistou. Essa daí também? Essa daí também. Ali com já o Matheus, né? Matheus que foi com a gente. E aí, nesse momento, é de concentração com um roteirinho na mão, que é o roteirinho da entrevista que a gente foi fazer. Essa foi no fórum aqui de Campo Grande, Essa foto foi quando eu fui no fórum, no último dia do júri, que eu fui fazer uma participação no jornal MS2, que é o jornal da noite da gente, para explicar como foi a parte final do julgamento, que é quando os jurados votam. Como é que era esse processo? E que foi até bem tarde, né? Foi até muito tarde. A gente ficou, acho que até perto de 11 e pouco da noite. E aí, nesse momento, os jurados se reúnem para responder às perguntas que são feitas, formuladas sobre a culpa ou não dos réus. E eles confabulam. Então, isso é numa sala, todo mundo sai do plenário, é no próprio plenário, ali onde acontecem os interrogatórios e tudo mais, e os jurados ficam ali para decidir se os réus são culpados ou não. O Tribunal do Júri é uma instituição um pouco diferente, né? Não é o juiz quem decide. O juiz aplica a pena apenas conforme a lei prevê. Se a lei prevê 10 anos, o juiz avalia, mas quem condena, quem diz que é culpado, é o júri. Então, é uma resposta da sociedade. Nesse caso, por exemplo, a sociedade representada pelo júri entendeu que os réus eram todos culpados. E esse pessoal, inclusive, ficou ali durante os 3 dias. Eles não voltavam para casa, por exemplo, né? Não. Sim, foi um júri muito diferente pela demora. Disse que é o júri mais longo que já foi realizado em Campo Grande. Então, tanto os jurados quanto os réus, eles dormiam em hotel. Os réus voltavam para o presídio, né? Eles ficaram, todos os 3, o Marcelo Rios, o Jamilzinho, que é o Jamil Nami Filho, e o Vladenilson Almedo, que é um policial civil, eles estavam no presídio federal, lá de como é o nome da cidade? Mossoró. Aquele presídio que teve fuga esses tempos, que ficou bem famoso. Primeira fuga, né, da história de um presídio federal. Primeira fuga de um presídio federal, e eles vieram de Mossoró, ficaram no presídio federal daqui, e todos os dias voltavam. Então, era uma rotina com uma escolta muito forte, porque existe um risco, né, quando você coloca pessoas consideradas perigosas transitando pela cidade e tal. E o júri ficou isolado, né? As pessoas ficam isoladas. Então, né? E os jurados ficaram isolados em hotel, porque não pode haver conversas. É uma coisa assim, eles estão decidindo a vida de pessoas que são acusadas de um crime muito grave. Nós já mostramos algumas fotos, mas a gente também tem mais uma imagem, mais uma foto muito marcante. Acho que vai marcar bem esse trabalho. Vou pedir então para a gente soltar, que é essa imagem. Né? Essa foto, a Marta já até falou sobre essa personagem. Essa daí, gente, é a advogada Cristiane Coutinho. Ela é a mãe do Matheus. E nessa foto, ela tá abraçada com 2 filhos, né, Marta? 2 filhos, os 2 irmãos do Matheus. Você esteve com a Cristiane de perto. A gente acabou de passar pelo Dia das Mães, no último domingo. E então, o que você pode dizer? Como que ela tá depois, né, de 5 anos e agora, o primeiro Dia das Mães pós-condenação? Cristiane acabei me aproximando muito dela
coisa que não aconteceu nos 4 anos anteriores da Omertá, eu nunca tinha conseguido falar com ela. E a gente acabou que respeitou, né, o silêncio de uma mãe tão dolorida. O pai, que era o verdadeiro alvo do atentado que matou o Matheus, ele conversou muito com a imprensa, ele mostrou a indignação. A Cristiane não, ela se recolheu, ela optou por viver o luto dela reclusa, e ela só, como eu já disse antes, ela só apareceu no finalzinho para o júri. Assim, apareceu para um momento mais importante, que era o júri. Que eu acho que pegou todo mundo de surpresa ali, pegou as pessoas, a gente ficou surpreso, porque diante do silêncio anterior dela, a gente imaginou que ela talvez nem fosse no júri, mas ela decidiu, ela se nutriu de coragem. Eu uso muito essa palavra porque acho que é uma palavra que ela traduz muito o que aconteceu. Cristiane foi uma mãe muito corajosa. E nesse período assim, que a gente tratou com ela, eu me aproximei muito mais dela, assim, e como disse, entendi o impacto humano, o impacto na vida das pessoas, na vida dela, principalmente, por um trabalho que a gente antes enxergava só pelos documentos. E Cristiane, assim, é uma mãe de 3 filhos, que ainda sofre um luto, que é um luto eterno, que a gente entende que uma mãe que perde um filho totalmente inocente, todas as mortes são sentidas, mas a do Matheus tem componentes muito dramáticos, né? Ele estava indo buscar um irmão na escola, no carro do pai, e foi confundido com o pai pelos pistoleiros. E então é muito difícil aceitar isso, né? E a Cristiane, ela escolheu a reclusão durante 4 anos e escolheu, foi o que ela conseguiu fazer. Ela conta, mais um spoiler, olha, que ela tinha medo de não dar conta do tribunal do júri. Por ser mãe, por haver um risco de se emocionar muito, mas vocês vão ver que ela foi brilhante. Então, assim, eu admiro muito essa mulher. Ela citou, teve muitas falas marcantes, mas eu me lembro de uma delas em plenário ainda, que ela fala ali do momento que ela não teve a oportunidade de se despedir do filho dela, por exemplo. Ela fala, olhando para o público, que ela não conseguiu se despedir do filho porque precisou ser caixão fechado, né? Então, assim, estamos falando de algo muito grave, de algo que afeta o coração de uma mãe. Ela está passando agora pelo primeiro Dia das Mães com algum sentimento de justiça. Sim. Ai, estou toda arrepiada. Eu preciso fazer uma propaganda, então, já que a gente está falando disso. A coluna da Capivara Criminal do Dia das Mães é exatamente sobre esse sentimento da Cristiane de passar o primeiro Dia das Mães após a morte do Matheus com uma condenação, que era algo que ela esperava. Então, olha aí, Criminal, gente, já está no ar, saiu no último domingo, então corre para o portal Primeira Página, dá uma lida lá que está realmente assim impecável, um texto muito bom mesmo. Vamos falar das condenações? Eu até vou colar aqui porque é babado. Jamil Naime Filho foi condenado a 23 anos e 6 meses de prisão por ser mandante do assassinato. Foi por homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma. O policial aposentado Vladenilson Olmedo e ex-guarda civil Marcelo Rios foram condenados a 21 anos e 6 meses e 23 anos, respectivamente, por planejarem a execução. O Rios foi o único a também pagar por interceptação. Todas essas condenações, Marta, entraram para a história, né? São históricas. É o primeiro júri da Operação Omertá por crime contra a vida. Essa operação, ela começou ela começou em maio de 2019, a fase anterior dela, assim, depois que uma casa em Campo Grande foi fechada por ser um depósito de armas. E chegou-se a esse guarda civil municipal, metropolitano, na verdade, que é o Marcelo Rios. Ele foi preso nessa ocasião. A partir dessa
a apreensão das armas, eram fuzis, eram armas de grosso calibre. Foi aberta uma investigação pelo GAECO e essa investigação acabou chegando na família Nami e em pessoas que prestavam serviços para eles, todas elas originadas das forças de segurança. Eram guardas civis metropolitanos, eram policiais militares e policiais civis. Então, é histórico porque nunca se tinha conseguido responsabilizar essas pessoas por nada, embora houvesse muitas suspeitas, fosse corrente o fato deles serem envolvidos com o jogo do bicho, porque é preciso deixar claro que todos esses crimes, todas essas mortes, as armas, a exploração de crimes violentos, tem a ver com a manutenção do poder sobre o jogo do bicho. Né? Inclusive, eu até me lembro agora de um bilhete que ficou muito famoso, né, em relação a isso, que falava lá em relação às matanças. Na verdade, é uma conversa. Uma conversa de WhatsApp entre o Jamilzinho e a mulher dele, em que ele fala que a matilha é minha, e que sai a maior matança de Mato Grosso do Sul. Isso ficou muito marcado como... Então, assim, teve um tempo que teve cartazes, faixas colocadas na cidade com essa frase, pedindo justiça, né? Que é a sensação que traz esse primeiro júri. Ainda há necessidade de ele ser confirmado em segundo grau. Mas a condenação em primeiro grau, que é no tribunal do júri, no Brasil ela é muito respeitada, porque a instituição do júri é considerada muito soberana. Então, só se muda uma condenação de júri se houver algum erro muito grave. Então, assim, a expectativa é que se mantenha essa condenação em segundo grau. E, gente, tudo isso que nós conversamos aqui hoje é só um aperitivo do que vem por aí. Marta, vamos falar pelo menos sobre o episódio de hoje, estreia. O que o pessoal de casa pode esperar? Vocês vão conhecer mais o Matheus. Personagem central. A gente faz também uma homenagem a esse estudante que tinha tanto pela frente, né? Um menino de 19 anos e foi morto completamente... Eu vou repetir, todas as mortes violentas, principalmente, são para ser lamentadas. A morte do Matheus é muito traumático, porque é uma pessoa que foi morta... Por engano, né? Sem ter... Sabe, ele estava fazendo uma coisa boa, que é buscar o irmão. A ligação entre eles é muito forte, a gente percebeu. Então, vocês vão conhecer mais o Matheus, que foi uma coisa que a gente fez questão de trazer para as pessoas essa parte da história, assim. Não é apenas um documentário sobre crime, é um documentário sobre histórias de vida, história de coragem. Maravilha. Então, olha só, gente, para reforçar, o primeiro episódio da série documental Omertá, Caso Matheus, vai ao ar hoje, logo após o Globo Repórter. Os próximos 2 episódios vão ao ar nas próximas sextas-feiras, uma no dia 24 de maio e a outra no dia 31, sempre no mesmo horário, logo após o Globo Repórter. E a gente comentou aqui, o Galina falou agora há pouco, inclusive, que foi uma galera, uma turma boa que participou de todo o processo. Então, você aí que está nos assistindo pelo YouTube, corre lá no portal Primeira Página, porque tem uma matéria especial falando sobre essa estreia e com o nome de todo mundo que participou, cinegrafistas, o pessoal que participou do processo de edição, porque realmente deu trabalho, a gente sabe, mas tá impecável. Eu tô curioso, Renata. Eu tô também. Quem aí adora, como a Marta falou, série criminal, envolvendo essa galera de polícia, vai adorar. Tá imperdível, gente. Tá imperdível. É isso aí. E o pessoal de casa também pode fazer uma coisinha a mais, né, Renata? Pra poder ficar de olho em tudo. Ver um spoiler ou outro que a gente vai soltar por aí. Como que faz? Tá nas nossas redes sociais, Primeira Página. E como é um portal, como a gente reforçou, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, então siga @Primeira Página MS, Primeira Página MT, Facebook, Instagram, Twitter também. Exatamente. E também até no TikTok, estamos por lá. TikTok. Gente, quero agradecer a
essa conversa, né, desse assunto tão legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. É muito bom falar de um trabalho que a gente se orgulha. Deixa um recado pro pessoal aí, convida todo mundo pra assistir. Tá muito bom. Eu, se fosse você, separava um petisquinho, alguma coisa, uma pipoca pra ver. Só pelas chamadas que estão no ar já apimenta todo esse documentário. Exato. Então, maravilha, gente. Muito obrigado. E semana que vem a gente tá de volta, né, Renata, com mais um pouquinho do nosso Na Língua do PP. Até lá. Até lá, tchau.